Histórias de guerra. Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias de Guerra, um canal que aborda temas militares, mais propriamente guerras do passado. Hoje irei falar sobre o tanque médio norte-americano, M4 Sherman. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, os Estados Unidos estavam muito atrasados em relação aos blindados do combate. Enquanto que a Alemanha dispunha de tanques como o Panzer III, equipados com canhões de 50 mm, e como o Panzer IV, equipados com canhões de 70 mm. O melhor que os americanos tinham na época era o M2, com a sua blindagem não ultrapassando os 25 mm, e equipado com um canhão de apenas 35 mm. Com o rápido avanço das tropas alemãs na Europa, os Estados Unidos viram a necessidade de desenvolver um novo carro de combate, que tivesse uma blindagem maior e que viesse equipado com um canhão mais potente. E foi com base nessa necessidade que apareceu assim o M3 Lee. O M3 Lee vinha equipado com dois canhões, um de 75 mm montado na lateral do veículo e outro de 37 mm montado na torre. A sua blindagem frontal era de 51 mm. Em 1941, o M3 Lee foi enviado para os britânicos, como parte do programa de ajuda militar dos Estados Unidos aos aliados, e em 1942, estreou-se em combate, nas campanhas no norte de África. O seu canhão de 75 mm proporcionava um bom poder de fogo, permitindo que ele enfrentasse os tanques alemães com alguma eficácia, porém, rapidamente mostrou ter bastantes defeitos devido ao seu projeto. O seu canhão, montado na lateral do veículo, estava limitado a apenas 20 graus de rotação para cada lado, limitando a sua capacidade de mirar em alvos em todas as direções sem precisar de reposicionar todo o veículo. Além disso, a altura da torre do M3 Lee tornava um alvo fácil para os inimigos, já que ele se destacava no campo de batalha. A mobilidade também era um problema, pois não tinha um desempenho tão bom em termos de velocidade e agilidade como os tanques alemães. Após o M3 Lee fracassar no campo de batalha, a sua produção foi suspensa, e o exército dos Estados Unidos iniciou uma corrida de projetos para a produção de um tanque mais eficiente. Foi então que, em abril de 1941, o exército americano selecionou o protótipo denominado T6, baseado no chassi, no canhão e em alguns componentes mecânicos do M3 Lee, mas com um design mais atualizado para a época, com o seu canhão montado numa torre com uma amplitude de rotação de 360 graus. Nascendo assim, no final de 1941, o M4 Sherman. Os Estados Unidos decidiram apostar na sua produção em massa, simplificando e padronizando muitos dos seus componentes, permitindo assim que qualquer fábrica de maquinaria pesada fosse capaz de produzir qualquer parte do Sherman. Devido à sua fácil produção, os Estados Unidos podiam produzir 2.000 unidades por mês, totalizando, durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 50.000 unidades produzidas. O armamento principal do Sherman era um canhão de 75 mm, que podia disparar dois tipos de projéteis: um projétil perfurante, utilizado contra blindados inimigos, e um projétil de alto explosivo, utilizado contra a infantaria inimiga. O seu armamento secundário consistia numa metralhadora Browning M2.50 e duas metralhadoras Browning M1919.30. O M4 Sherman foi equipado com diversos tipos de motores ao longo da sua produção, porém as primeiras versões vinham equipadas com o motor a gasolina Continental R975, com uma potência de 400 cavalos. Mais tarde, passou a usar o motor Ford GA AV8, com uma potência de 500 cavalos, também a gasolina.
Devido aos seus potentes motores, o Sherman podia alcançar uma velocidade de 50 km por hora em estrada, e um alcance operacional de 250 km. Devido à utilização de um combustível muito inflamável, tendo em vista que a maioria dos tanques da época utilizavam o diesel, um combustível mais seguro e menos inflamável. Durante os ataques, a gasolina dos tanques pegava fogo com muita facilidade, queimando também toda a munição no seu interior, tornando-o um verdadeiro inferno sobre rodas, como muitos soldados o apelidaram. Os homens que não morriam com o impacto do projétil, geralmente morriam queimados ou sufocados devido ao fumo. Além do problema da gasolina, havia outro problema devido ao seu projeto. O Sherman tinha um ponto que, quando atingido, fazia com que o tanque explodisse instantaneamente. No interior do Sherman, logo abaixo da torre, ficava localizado o compartimento de munições do canhão, que podia carregar até 90 munições altamente explosivas de 75 mm. Essa área possuía uma blindagem externa muito fraca, e apenas com um disparo nesta região, as munições eram atingidas e fazia com que todo o veículo explodisse, matando todos os ocupantes. Para resolver este problema, em junho de 1944, o exército americano decidiu então soldar chapas de aço nas zonas mais vulneráveis. O M4 Sherman entrou pela primeira vez em serviço em outubro de 1942, utilizado pelo exército britânico no norte de África, mostrando logo de início um resultado satisfatório e com poucas baixas. Mostrou rapidamente ser superior aos tanques Panzer III e Panzer IV alemães, podendo enfrentá-los sem dificuldades. Porém, no final da guerra, a sua blindagem frontal podia ser penetrada facilmente pelo canhão de 75 mm que equipava as versões mais recentes do Panzer IV, podendo ser destruído a mais de 2 km de distância. O Sherman pesava cerca de 30 toneladas, tinha um comprimento de 5,80 metros, 2,60 metros de largura e 2,70 metros de altura. A sua tripulação era constituída por 5 membros: o comandante, o artilheiro, o carregador, o assistente do motorista e o motorista. O Sherman foi desenhado tendo em conta a simplicidade da sua construção e da sua manutenção no campo de batalha, pois se ele fosse danificado, podia ser consertado rapidamente, retornando novamente para o combate, coisa que não acontecia nos tanques alemães, devido à sua complexa mecânica. Além de ter combatido no norte de África, também foi amplamente utilizado na Europa, nomeadamente no desembarque aliado na Normandia, na Batalha das Ardenas, nas campanhas em Itália, e muito mais. No Pacífico, contra as forças japonesas. Na Frente Oriental, utilizado em pequeno número pelos soviéticos. No geral, a versatilidade e produção em massa do Sherman permitiram que ele fosse utilizado em quase todos os cenários durante a Segunda Guerra Mundial. Devido à sua grande utilização em diferentes teatros de operações, foram desenvolvidas várias versões do Sherman, cada uma delas adaptada às condições do campo de batalha. Em destaque o M4 Sherman Firefly, uma versão criada pelos britânicos, equipado com um poderoso canhão antitanque de 76,2 mm. Após a Segunda Guerra Mundial, continuou a ser utilizado pelos Estados Unidos até 1957. No total, o M4 Sherman foi utilizado por 56 países, participando em várias guerras ao redor do mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like e subscrevam-se no canal se não são inscritos. Até ao próximo vídeo.